Guerreiros em Debate. Cruzeiro. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, um programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, o time do povo, o Cruzeiro que neste final de semana alcançou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, venceu o Curitiba no Mineirão, partida disputada ontem às 18h30, o Cruzeiro venceu por 2-0, gol do Ceará, né, o Ceará marcando desde 2012, o Ceará não fazia um gol, foi o segundo gol dele apenas com a camisa do Cruzeiro, e o William sim, numa sequência importante de gols, sendo decisivo, consolidaram a vitória do Cruzeiro sobre o Curitiba e também o afastamento da zona de rebaixamento. O Cruzeiro segue na 13ª colocação, mas com 5 pontos de vantagem sobre a Chapecoense, que inaugura o G4 o Z4, que inaugura o Z4, então, com 31 pontos, o Cruzeiro com 36 pontos, dá uma respirada no campeonato. A gente vai falar sobre Cruzeiro e Curitiba e também a preparação para Cruzeiro e Grêmio, próximo compromisso do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. No início do programa, vocês já sabem também, quem já acompanha com a gente, a sempre tradicional saudação ao nosso chefe, ao nosso produtor, diretor, Paulo Costa, o homem que mais foge dos microfones do Guerreiros em Debate, mas já está prontinho já para debater. Promessa do Paulo esse ano aí é Cruzeiro escapando do rebaixamento. Ele ia debater com a gente, está quase cumprida aí a promessa do Paulo, e ele vai participar com a gente, conduzindo aqui também um debate com a gente, também pelos microfones, e também, claro, meu boa noite aos nossos ouvintes que podem participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda aí no seu Twitter o seu recadinho com hashtag RádioGDG. Pode ser no início, no meio, no final do seu recado, não importa. Utilizou hashtag RádioGDG, ele sobe aqui pra gente, você interage com a gente, participa, ajuda a gente a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. E a outra forma de participação aí é por outras redes sociais, com um mecanismo diferente da hashtag, por exemplo, o Facebook, Google Plus e o Instagram. Aí você precisa ir às páginas oficiais do Guerreiro dos Gramados nessas redes sociais, por exemplo, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Ao longo do programa a gente vai subindo alguns postzinhos com o assunto que a gente estiver debatendo. Por exemplo, subimos agora Rádio no Ar ao vivo, Guerreiros em Debate. Participe, deixe sua pergunta, curta e compartilhe. Você deixa o seu recado logo abaixo do postzinho, que vai sendo atualizado ao longo do programa também com os assuntos que a gente estiver debatendo. Um abraço ao Jânio Ribeiro, a Lohane Silva, ao Christopher Gonçalves, o pessoal já curtindo aqui o programa com a gente. Eu vou começar então falando de Cruzeiro e Curitiba, nessa primeira metade do programa, dedicada então à análise da vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro alcançou aí a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro está em 4 jogos de invencibilidade atualmente no Campeonato Brasileiro, 2 empates e 2 vitórias nas últimas partidas. Foi o empate contra o Atlético Mineiro, depois o empate contra o Vasco, né? Um tropeço no Mineirão, o Cruzeiro estava devendo, e aí vieram as vitórias, né? Primeiramente, o Cruzeiro foi a Chapecó, venceu a Chapecoense por 2-0, e nesse final de semana repetiu a dose no Mineirão, vencendo o Curitiba por 2-0. Desde a saída do Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro tem um histórico aí, 7 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Né? E aí, aliás, são 6 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 63% de aproveitamento por aí. Agora não tem um número redondinho não, mas é um aproveitamento que seria suficiente, por exemplo, o Cruzeiro ser vice-líder atualmente no campeonato. O aproveitamento do Atlético Mineiro, que é o vice-líder, é de 63,1%. Muita gente, Pedro, já está falando que o Cruzeiro pode se emendar uma reação, emendar uma boa sequência, pensar em G4. Né? Nesse campeonato são 9 pontos de desvantagem para o Palmeiras, que é o 4º colocado com 45 pontos. Se Palmeiras ou Grêmio
né, vencerem a Copa do Brasil, que são equipes que estão atualmente no G4 e vivas na competição, na competição da Copa do Brasil, se um deles vencer, abre vaga para o quinto colocado. Atualmente o quinto colocado é o Santos, com 43 pontos. Santos que também joga a Copa do Brasil, mas se o Santos vencer com o Grêmio e Palmeiras à frente, nada adianta. Mas se for G5, por exemplo, o Cruzeiro nesse momento tem 7 pontos de desvantagem para o G5. Para você, Pedro Paraíso, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, que vai debater aqui com a gente hoje também, sempre um prazer. Já deixo meu boa noite e a pergunta. Pelo que o Cruzeiro mostrou, especialmente nas últimas 2 vitórias, Chapecoense e Curitiba, esse sonho com o G4, num momento em que o Cruzeiro, enfim, parece que quer distanciar do Z4, dá para sonhar com isso ou é otimismo demais, Pedro? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite ao Pablo. Boa noite, Rinazul. É o seguinte, é sonhar demais um pouquinho, João. Para falar a verdade com você, a preocupação hoje que bate em quase 90% da China Azul ainda é com o Z4. É claro que o alívio veio, é claro que as vitórias voltaram a aparecer e a sequência é boa, sequência de vitórias importante, sequência sem perder, inclusive, importante. Mas ainda há preocupação com quem vem lá de baixo. Afinal, se a diferença para o quinto são 7 pontos, a diferença para o 17º são 5 pontos. Então a gente está ali no meio do caminho entre uma coisa e outra, mas o negócio é pensar jogar jogo, é pensar é focar na próxima partida, no próximo resultado, esquecer esquecer a tabela, na verdade, esquecer um pouquinho a preocupação com quem está lá em cima ou quem está um pouquinho abaixo e preocupar em pontuar, preocupar em vencer, mesmo com os percalços, né, mesmo tendo jogado mais uma vez com um a menos durante boa parte da partida, o Cruzeiro soube jogar para vencer. Não foi aquele time brilhante, até porque precisou se desdobrar para recompor, né, com seus 10 homens contra 11 do Curitiba. Mas foi um Cruzeiro vibrante e muito frio. Não se intimidou com a pressão do Curitiba, não foi acuado. Foi acuado em algum momento, mas não sentiu abatido. O time não pesou de acordo com a pressão do Curitiba, muito pelo contrário. O time soube fisicamente, soube compor bem essa diferença numérica e fez a diferença mais uma vez, João. O negócio é pensar no jogo a jogo, o negócio é pensar na pontuação mínima para a gente primeiro deixar esse Z4 para trás, aí depois, quem sabe, a gente vê a possibilidade de G4. Ainda está um pouco distante, mas os próximos jogos serão cruciais para dizer isso, João. Sem dúvida. O Cruzeiro teve um Curitiba pela frente bastante desfalcado, né? O Curitiba não tinha os 5 jogadores, né, compondo ali do meio à frente, o Alan Santos, o Lúcio Flávio, o Negueba, Kleber e Henrique Almeida, desfalques importantes que vão estar à disposição do Curitiba para enfrentar o Atlético Mineiro nesse domingo, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E que o Curitiba que vinha fazendo uma sequência de resultados muito importante, estava dentro da zona de rebaixamento, saiu da zona de rebaixamento, encostou, né, vinha com a mesma pontuação do Cruzeiro no campeonato, e com a vitória o Cruzeiro deixou o Curitiba para trás, mais próximo da zona de rebaixamento, ou seja, venceu um adversário direto, e se aproximou, né, da metade de cima da tabela, embora não seja possível para o Cruzeiro alcançar o 10º lugar ainda nessa próxima rodada. O Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio no final de semana, e pode passar Fluminense, tem 1 ponto a mais, e Atlético Paranaense, que tem 2 pontos a mais. Né, tirando e chegar ao 11º lugar, portanto, pode passar da 11ª colocação nesse momento. Então a leitura do Pedro de que o momento não é de ficar fazendo grandes projeções, ficar pensando em G4, até porque o risco de rebaixamento ele ainda existe, ela é uma leitura importante, uma leitura interessante com a qual eu concordo. Né? Eu acho só que ainda é muito cedo para descartar muita coisa no campeonato. Matematicamente, o Cruzeiro tem chance de ser campeão brasileiro ainda. É claro que é uma virada de campeonato absurda. Né? O Cruzeiro, se ele vencer todos os jogos, ele chega a 66 pontos, o Corinthians já tem 60. Né? Então, seria o Cruzeiro vencer todos e o Corinthians
conseguir no máximo 2 vitórias e perder outros 8 jogos e o Cruzeiro tirar saldo. E fora isso, ninguém mais passar os 66 pontos. Isso aí é quase carta fora do baralho. Agora, chegar a uma Libertadores ainda é possível. E o que o Cruzeirense tem que ter nesse momento, né, em atenção, que a gente tem que estar na cabeça nesse momento, é que não é a hora de pensar nisso, mas que dá para poder pensar. Né? Dá para poder sonhar, dá para poder acreditar nesse elenco, comprar a briga, encher o Mineirão no próximo domingo, porque, por exemplo, né, se eu estava até falando isso hoje à tarde, se o Cruzeiro tivesse vencido o Flamengo no Maracanã, né, e era uma vitória possível, né, o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, não teve pênalti marcado, sofreu gol nos acréscimos do primeiro tempo. Se ele tivesse vencido o Flamengo, ele estaria agora nesse momento com 39 pontos. Né, com 39 pontos, seriam 6 pontos do G4, ainda seria uma distância considerável do G4. Mas o Flamengo, que é um time que está pensando em G4, teria 38, estaria atrás do Cruzeiro, né, se o Cruzeiro tivesse vencido, obviamente. Então, 2 rodadas, 3 rodadas podem mudar esse panorama. Ah, mas o Cruzeiro venceu as últimas 2 e não mudou. Não tivesse vencido, estava na zona de rebaixamento. Agora é trilhar um caminho de vitórias, e se ele for sendo construído, quem sabe ter objetivos mais nobres na sequência do campeonato. Eu quero saber do nosso convidado também, o Pablo Soares, o famoso Pablito da TFC, está participando aqui com a gente. Galera das redes sociais, do Twitter, conhece bastante o Pablito aí. Eu quero saber dele a opinião, a mesma pergunta que eu fiz pro Pedro, basicamente. Né? Essas vitórias que o Cruzeiro teve nas últimas 2 rodadas, Chapecoense e o Curitiba, o Cruzeiro já atuando com jogador a menos, expulsões, mas mostrando um padrão tático interessante, marcando 4 gols, não sofrendo nenhum gol nesses últimos 2 jogos contra adversários da parte de baixo da tabela, é verdade. Para você, Pablito, elas dão esperança para algo mais nesse campeonato, para o Cruzeiro conseguir construir algo mais visando ainda um G4 mais adiante, ou na verdade mostram só que o Cruzeiro caminha para assegurar sua permanência na Série A com tranquilidade e aí planejar 2016. Boa noite, Pablo. Boa noite, primeiramente boa noite aí para todos aí da Rádio Guerreiro dos Gramados, agradeço o convite e boa noite aí também a galera das redes sociais aí que acompanha a gente e todo mundo aí que tá ouvindo a rádio aí. Eu penso, tem aquela frase, né, que quer ver espetáculo, vai no teatro, né? Então, o importante é os 3 pontos. Eu não sou muito adepto a essa frase, mas acho que o momento que o Cruzeiro trilhou até o meio do ano nos fez hoje pensar nessa frase, né? E pensar nos 3 pontos. E aquele jogo, para mim, da Chapecoense foi um jogo fundamental. É um jogo fora, jogo chamado 6 pontos, né? Rival direto ali do Z4. Que nos deu um alívio muito grande aí para brigar. Nós jogamos um jogo, vários jogos bons e não saímos vitoriosos. Então acho que nesse momento do campeonato, para a gente ficar calmo, mas fugir da zona de desconforto ali do Z4, a gente tem que pensar primeiramente em ganhar os jogos, né? E o que a torcida tem feito, algo fantástico, maravilhoso, eu acho que está sendo combustível aí para o nosso time, que, como você citou aí, nos últimos jogos saíram aí com jogador a menos, no segundo tempo inteiro. Então acho que a parte técnica e tática às vezes fica um pouco mais no coração da chuteira ali, né? Para sair vitoriosa aí com os 3 pontos aí. Isso é bacana. E a gente está tendo a participação dos ouvintes, que o pessoal realmente está seguindo essa linha, né, da mineiridade, essa linha de ter calma no momento de fazer a avaliação do que o Cruzeiro pode conquistar no campeonato. O Thiago Cruz deixando sua boa noite, dizendo que depois do grande resultado do Cruzeiro ontem, o time mostrou raça, inteligência, mesmo com a menos mais uma vez. O Edson Fonseca dizendo que o Cruzeiro já mostra ser um time mais organizado praticamente, precisa melhorar a posse de bola e o passe. O Tavares Guimarães, nosso parceiro que tivemos gramados, falando que tem que pensar em ganhar o próximo jogo e depois o outro. Falar em G4 agora é loucura. O Dom Bartolucci está dizendo que aqueles que sonham com G4. Na situação econômica do Cruzeiro, jamais teríamos elenco para encarar a Libertadores. E esqueçam o G4. Eu acho que o elenco atual do Cruzeiro, com 1 ou 2 peças, teria disputado
o título da Libertadores esse ano. Foi eliminado como campeão da Libertadores, né? Fora isso, né, tivesse um jogador no primeiro semestre para fazer a transição no meio campo, ajudar na posse de bola, como tem sido o Cabral, e o Cabral foi uma grande aposta do Cruzeiro. Né? Se a gente pensar quem era Ariel Cabral, um jogador, né, com passagem pelo Vélez, problemas de renovação contratual, porque o clube não achava que o Cabral merecia a valorização que ele cobrava nos contratos, já vinha afastado lá desde março, jogador de pouquíssimos gols e pouquíssimas assistências na carreira. Né? O Ariel Cabral, para a imprensa argentina, é uma espécie de Marquinhos Paraná, como era. É um jogador obediente taticamente, sem grandes atributos. Só que um cara que sabe jogar bola, que sabe cumprir a sua função tática dentro de campo. Um operário da bola, como muita gente gosta de dizer. Um jogador como o Cabral, né, naquela partida contra o River Plate, catastrófica no Mineirão, eu acho que a situação poderia ter sido diferente. Né? Então, acho que sem essa, eu acho que inclusive o elenco atual do Cruzeiro, com uma ou duas peças, isso eu falo desde o início do ano, tivesse feito um trabalho sério, não tivesse errado feio, como errou em apostar num treinador como o Vanderlei Luxemburgo, que não trabalhava, que treino 4:30 da tarde, folgas e etc, e sem estudar os adversários, o Cruzeiro poderia ter um panorama muito melhor nesse campeonato. Acho, inclusive, que a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de reavaliar esse elenco no ano que vem, porque há gente com potencial que poderia ser queimada por esses 3 meses catastróficos aí, e agora vai ter nessa reta final de campeonato a chance de poder mostrar o seu futebol, quem sabe aí alcançando alguma coisa de valioso no campeonato, embora seja muito difícil, como está todo mundo reconhecendo aqui. O Edenilson Marra está dizendo que primeiro é garantir os 45 pontos, para depois tentar algo mais, usando logo em sequência também da hashtag Rádio GDG, hashtag Cruzeiro, time do povo, a campanha que não pode parar. O Thiago Cruz dizendo que ainda é cedo para pensar em G4, nossa luta ainda é contra o rebaixamento. O Paulo César Costa dizendo que primeiro temos que nos distanciar da zona da confusão, chegar aos 46 pontos para depois pensar em outras coisas no campeonato. De toda forma, então, a leitura de todo mundo, né, uma leitura básica do time do Cruzeiro nesse momento, é que a briga contra o rebaixamento ainda é mais real do que pensar em G4. Né, até pela dificuldade em arrancar, os times de cima vencem, né, com uma proporção maior do que os times de baixo. Então, mesmo vencendo, é difícil alterar esse panorama. Né? O Cruzeiro pode, no final de semana que vem, se vencer o Grêmio, eventualmente terminar a rodada mais próximo do G4 do que do Z4. Mas primeiro precisa vencer o Grêmio. Né? E aí ver os resultados. Depende de muita coisa. Então eu acho que o momento é de calma, jogo a jogo, de ir reavaliando o elenco, pensando em 2016, com 2015 sendo o ano que dá para ver o que a gente consegue aí, mas buscar alcançar o melhor lugar possível na classificação. O G4 agora, nesse momento, também me parece um sonho muito, muito distante, quase impossível. E por falar em reavaliação do elenco, Pedro, quero saber de você o seguinte, na atuação do Cruzeiro ontem, né, quais as peças que foram fundamentais para o Cruzeiro deixar o campo com a vitória? Quais são os jogadores que, mesmo nessa sequência, até tentando fazer uma avaliação de médio prazo, têm mostrado que são fundamentais nessa recuperação do Cruzeiro no campeonato, né, com a nova comissão técnica, com aproveitamento de Liga por Libertadores? Quais são os jogadores que conseguiram dar um panorama diferente ao Cruzeiro nessa sequência recente no campeonato, Pedro? Especialmente, claro, apontando o jogo de ontem. Olha, João, tem alguns jogadores que têm se destacado, principalmente depois da chegada do Mano. Alguns jogadores cresceram muito de produção e dá para colocar entre eles o meio-campo do Cruzeiro por completo, o trio de volantes com Williams, Henrique e Cabral, o trio de meias, né, no caso, mais centralizados, o Williams mais atrás, Henrique e Cabral jogando um pouquinho mais à frente. Todos eles cresceram. Ontem o Charles até que desempenhou bem a função do Williams, não comprometeu, não fez aquela partida magistral, mas também não provocou nenhum erro, nem nada. O Henrique ontem perdeu algumas divididas, é verdade, mas tem vindo numa crescente, assim como o Cabral, que se mostrou bastante importante para o equilíbrio, tanto defensivo quanto ofensivo do Cruzeiro. Tem gente que acha que ele deve aparecer mais para o jogo, jogar mais à frente, mas não é a característica dele. Ele é aquele jogador que organiza um pouco mais de trás. E ele tem feito isso muito bem.
tem aparecido bem, distribui bons passes, raramente você vê um passe errado dele, ele tem boa presença na recomposição, então é um jogador bastante importante para o elenco. Vai com pré-temporada, é bom deixar bem claro que ele está treinando há muito tempo, mas assim, ele praticamente não teve a pré-temporada aqui no Brasil, vai chegar no ano que vem para trabalhar o ano completo, pode ser que seja um diferencial para a equipe. Além disso, João, é inegável você citar crescimento na equipe do Cruzeiro sem citar o nome do William. O William, desde o início do ano, vem fazendo partidas ruins, burocráticas, andava em campo, suas arrancadas eram muito pouco produtivas, e de repente o Mano chegou e ele se tornou um jogador fundamental, tão fundamental quanto ele era quando ele chegou ao Cruzeiro, fazendo partidas do nível até melhores do que eles faziam quando ele chegou por empréstimo ainda. Depois que o Cruzeiro adquiriu o passe dele, ele teve uma queda de produção. Esse ano estava muito mal, mas a chegada do Mano mudou tudo. Talvez mudou até pelo esquema. O esquema ficou mais favorável para ele pôde mais jogar um pouco mais solto, ele auxilia na recomposição, mas ele tem a liberdade de entrar dentro da área, de finalizar, e pegou confiança. Futebol, além de técnica, de tática, é confiança. Se está confiante no que ele está fazendo, a bola vai entrar de qualquer jeito. No jogo contra o Figueirense foi uma prova disso. Tudo que chegou no pé de William virou gol. E ele tem sido fundamental no jogo em geral, com gols, com assistências. Além disso, outro destaque, ontem o Cruzeiro jogou com 1 a menos desde mais ou menos os 40 minutos do primeiro tempo, e foi fundamental a gente perceber que o Cruzeiro só foi fazer uma substituição por cansaço, teve que recompor, tirou o Alano e colocou o Grolli, mas o Cruzeiro só foi fazer uma outra substituição depois dos 30 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Alisson tá aí, tá firme, voltou para marcar, arrancou, apareceu na lateral para defender, foi à frente e não perdeu o pique em momento nenhum. Isso é uma ótima notícia. Perceber que o Alisson tá recuperando a forma física, tá sem aquele perigo do departamento médico, sem aquele problema dele com o DM, que era constante, foi constante desde o passado até a meados do mês de julho, agosto, ele constantemente estava no DM. Agora parece que vai engrenar, a forma física dele vai engrenar, e o Alisson é muito bom jogador, João. O Alisson é excelente jogador, ele no ápice da sua forma física vai ser muito importante. E tem outros jogadores que têm crescido de produção, têm sido úteis também nesse final de temporada, que são o Manuel. O Manuel ontem fez uma partida muito segura, ele às vezes dá uma engrossada, dá um bico, pega a mão na bola, dá um balão pra frente, não tá muito ligando em jogar bonito, mas a jogada do gol dele foi uma coisa assim de Dedé no auge da carreira, quando o Dedé fazia isso muito bem. Ele roubou uma bola, Cruzeiro com 1 a menos, ele roubou uma bola na defesa, tocou pro William e saiu. Saiu, achou o Alisson na linha de fundo, e ao invés de voltar quando ele deu o passe para o Alisson, não, ele entrou dentro da área para receber a bola. Ou seja, ele teve muito senso de posicionamento, foi muito importante na vitória de ontem, e o time crescendo de produção justamente quando a gente precisava do time crescer de produção, porque a Série B estava ameaçando aí, o Z4 estava ameaçando, mas o time respondeu muito bem, tem respondido muito bem sob o comando do Mano Menezes, João. Voltou a vencer no momento que precisava, né? Se o Cruzeiro tivesse sido derrotado nas últimas 2 partidas, por exemplo, ou empatado uma das duas e perdido a outra, o Cruzeiro nesse momento estaria na zona de rebaixamento. Então venceu as partidas que precisava, com a atuação importante dos jogadores que o Pedro está destacando aí. Acho que seria mais ou menos os mesmos destaques que eu daria, né? Eu vou enfatizar um pouco mais a questão do William, né? Porque é a principal mudança, né, do Mano Menezes em relação à equipe que vinha atuando, né, com o Vanderlei Luxemburgo, que né, a gente viu ao longo do ano o Cruzeiro tendo revezado no primeiro semestre
era o Leno Damião quem atuava, o Joel em algumas circunstâncias, né, quando o Damião não estava à disposição principalmente, tinha o Henrique Dourado também, e veio o Vinícius Araújo no meio do ano, passou a atuar também, mas o Mano, a grande mudança do esquema do Mano aí, que bolou no Cruzeiro, foi um jogador que cai muito bem pelas pontas, que gosta de jogar pelas pontas, como, né, na função ali de centroavante, comandando o ataque, girando com os companheiros e criando muitas chances de gol. Né, o William tem resolvido bastante aí um dos principais carências do Cruzeiro nesse ano, que era a finalização e a criação de jogadas de ataque, né, ou seja, com a sua movimentação, com a sua precisão e mesmo assim recuperando o seu futebol, né? Bacana a gente destacar isso, o Pedro destacou muito bem, eu concordo. O Stefano Marquezine aqui falando que a torcida do Cruzeiro não pode reclamar, que já tem rádio GDG no ar. O Marcel Oliveira falando que o Cruzeiro já era para estar brigando por vaga no G4. Só que o momento é de afastar a zona de desconforto, aí sim o foco pode mudar. O Paulo César Costa agradecendo ao Paulo André, que pelo menos pudemos ver o Groli jogar finalmente, e ele achou que pelo pouco que já jogou, é melhor que o Paulo André. O Mário Lúcio Vaz dizendo para ir pensando no jogo a jogo, e aí depois tentar pensar em uma coisa diferente. O Paulo César Costa dizendo que a torcida do Cruzeiro é simplesmente foda, é a melhor do mundo, dando show, parabéns a China Azul, carregando o time na raça. A torcida do Cruzeiro está sendo tão espetacular, tá dando show até enquete, né? O pessoal tá mobilizado aqui na rede social, vamos dar essa moral também. A ESPN tá promovendo a enquete de gol da rodada. O Anderson Olivieri até fez uma coluna na semana passada sobre isso. A torcida do Cruzeiro dando show de mobilização. Na semana passada elegeu o gol do Fabiano contra a Chapecoense como o gol mais bonito do Linha de Passe, programa de debate da ESPN. Nesse momento eles estão realizando uma enquete também, o gol do Ceará é o representante do Cruzeiro nessa semana. E, pessoal, aqui eu vou pedir até o Sidney, que está aqui nos bastidores da rádio, para botar o link da votação aí para o pessoal poder votar no gol do Ceará. Uma semana de gols bonitos. Robinho do Palmeiras fez um gol bonito. Gustavo Scarpa do Fluminense também são concorrentes. Mas não há nada mais bonito no futebol que o gol do Cruzeiro. E o gol do Ceará foi um golaço, né? Então o pessoal se mobilizado aqui para eleger o Ceará também. O Ceará nesse momento vai liderando com 89% dos votos, mostrando o grau de mobilização aí, mas a gente não pode parar, não pode dar espaço para reagir, então a gente conta também com o seu voto aqui nessa enquete para mostrar mais uma vez a mobilização. Como eu falei, o Anderson Olivieri até comentou semana passada o quanto que eles ficaram incomodados com a mobilização cruzeirense, porque o gol do Fabiano não seria merecedor de vencer. Para o cruzeirense foi merecedor, tanto que a gente mobilizou, fez ele vencer, e hoje o troféu será do Ceará também. Pablito, falando aí do Cruzeiro então contra o Curitiba mais uma vez, eu quis destacar então como ponto positivo o William mais uma vez, e o ponto negativo, como o Paulo César Costa e alguns ouvintes estão comentando aqui, Paulo André. Né? Então eu vou pedir para você falar sobre esses dois nomes. Né? O Paulo André, nessa sequência de recuperação do Cruzeiro, é titular em boa parte dos jogos, o Rodrigo machucado. Eu confesso que não é um jogador que me agrada. Eu prefiro o Bruno Rodrigo, prefiro o Manuel e prefiro as outras opções do elenco do Cruzeiro. Mas eu quero saber de você o seguinte, Pablo. Até que ponto o William é peça importante nesse processo de recuperação? E em relação à zaga e à estreia do Douglas Groli, você acha que já dá para sentir que ele é superior ao Paulo André? Antes de falar desses dois jogadores aí, eu acho até uma injustiça de deixar o Fábio fora dessa partida de ontem, né? Era um jogador que estava envolvido na polêmica de renovação e teve algumas falhas, andou sendo criticado. E ontem ele foi preciso, fez várias defesas sensacionais ali que poderia até complicar. Até uma foi falha grotesca do Paulo André, né? E acho que o Fábio merece sim, na partida de ontem, para mim, foi um dos principais ali jogadores do Cruzeiro. Falando aí do William, né, da parte positiva, o William em 2013, ele foi um jogador sensacional, né? Tanto que teve aquela mobilização da torcida de fazer o bigode, muitos torcedores deixaram o bigode crescer em homenagem ao William, fez vários gols importantíssimos. Eu lembro do gol contra o Goiás lá fora, no jogo difícil ele fez aquele gol e ali deu uma distância para nós ali. O William, ele
né, eu acho que não estava encaixado no esquema, né, e com a vinda do Mano Menezes, ele voltou a ter confiança, né? Ele marcou um gol e a confiança, futebol é confiança. E quando o jogador está com a confiança lá em cima, a bola bate nele, entra, e a bola sobra, e ele chuta de longe, a bola entra. Então acho que o William, ele é um dos jogadores principais aí do Cruzeiro hoje, né, nessa, né, vamos dizer assim, nessa luta aí de permanecer na primeira divisão e depois a gente alcançar um algo mais projetor digno de Cruzeiro, né? Agora, falando um pouco de Paulo André, ele também não é um jogador que me agrada. Eu não acho ele também tão péssimo jogador, né? Mas eu acho que ele tá numa fase, numa carreira dele, que as coisas não estão dando certo. E ele não tá com essa confiança toda, né? E você vê que ele erra por indecisões, né? Eu lembro do jogo do Atlético, que tomamos o gol da virada, que a bola passou por cima dele, ele foi dar um corta-luz. Um zagueiro não pode dar um corta-luz. Então o zagueiro tem que sempre fazer o que ele tem que fazer, que é cortar a bola e chegar na bola. Então o Paulo André, eu acho que ele está na fase da carreira que ele precisa mais pensar lá no bom senso, né, de ser o líder do bom senso e deixar um pouco de jogar. Porque era igual o Tinga, né, não jogava muito no time. Mas ele tinha uma liderança em 2013, 2014 que era sensacional, né? Então o Paulo André, eu acho hoje que perderia a vaga assim pro Grolli. O pouco que ele jogou, passou segurança, foi firme, né? E a torcida gosta de ver jogador assim, igual o Grolli entrou na fogueira, entrou numa condição difícil de jogo e saiu bem. Então eu acho que o Grolli, ele merece sim mais oportunidade para a gente ver o futebol dele, né? E ter uma posição concreta do que ele pode fazer. A entrevista do Grolli depois do jogo foi muito interessante, né? Eu acho que ele disse algo que eu acho que é muito relevante no futebol, que o torcedor que tem a oportunidade de ver o seu time atuando a cada 90 minutos de apresentação, muitas vezes não percebe, né? E ele conseguiu passar um pouco isso, né? Ele comentou na entrevista que, desde que ele chegou, foram 3 treinadores, que ele trabalhou firme para ter a chance e que ele pôde perceber nesse processo que ele tem muito a evoluir enquanto jogador, né? O que eu acho interessante, a gente tem como mania virar assim, o Douglas Grolli, se for dispensado pelo Cruzeiro no final do ano, vai ser dispensado sem a gente saber se o cara serve ou não. O treinador vê ele treinando, né? E quando ele diz, foram 3 treinadores, eu pude perceber que eu preciso muito evoluir, ele mostra coisas interessantes. Ele mostra que conhece o seu potencial, ele mostra que sabe que pode render mais, ele mostra que está se cobrando para amadurecer, para quando a chance vier, e veio ontem, atuar em bom nível, né? Isso é muito bacana, quando o atleta profissional tem essa consciência. O Grolli ontem foi perfeito, tanto na atuação, foi muito boa a atuação dele, quanto também na leitura que ele fez desse período que ele não teve chances e da oportunidade que ele teve. O Mário Lúcio Vaz está perguntando se o Ceará renova, e o contrato do Ceará termina no fim de 2015. É um assunto que tem se falado muito pouco, né, sobre a renovação do Ceará. Eu espero que sim. Eu acho que o Ceará é um jogador importante em termos de experiência. O Pablo estava falando, por exemplo, do Tinga. Acho que o Ceará é parte fundamental de um novo Cruzeiro que surgiu em 2012, sabotado em 2015, é verdade, mas que começou a surgir em 2012, são lideranças importantes, e que preenche também um papel técnico, tático importante. Eu acho que o Ceará é um jogador hiper inteligente taticamente, inteligente com a bola, domínio, passe. Acho que é um cara que ainda tem muito a agregar, torço pela renovação dele. O Dom Bartolucci, ele está fazendo uma sequência de recados aqui, eu achei até interessante porque é um tom mais ácido em relação ao elenco do Cruzeiro. Está dizendo que o elenco atual é fraco, com letras maiúsculas, a barca do Cruzeiro ficará cheia no fim do ano, se ela tiver menos de 11 jogadores, começaremos mal 2016. O Mano Menezes disse que quer trabalhar com 30 atletas. O elenco atual do Cruzeiro tem 41. Então os 11 jogadores que o Dom Bartolucci numericamente quer que saiam, provavelmente vão sair no final do ano, nem contando aí com a chegada. Deve ter uma reformulação muito forte nesse sentido. Mas eu discordo que o elenco seja fraco. Eu acho que algumas peças ali
vão acabar saindo até pelo excesso de jogadores, mas acho que com o material desses 41 dá para formar um time competitivo e o Cruzeiro poderia ter conquistado muito mais nessa temporada. Teve um primeiro semestre com tropeço, como contra Tombense, mas foi eliminado do Mineiro num erro de arbitragem, sendo superior ao Atlético Mineiro nas semifinais, venceu o River Plate na Argentina, fez alguns jogos que mostram, um elenco, quando a gente para olhar o campeonato, inclusive, vira, poxa, o Cruzeiro, se tivesse vencido o Avaí, se tivesse vencido Ponte Preta, estaria lá mais adiante no campeonato. Só que um time que briga para não cair, e que ele tem esses mesmos tropeços, só que ele não faz boas apresentações contra os melhores. O Cruzeiro esse ano, ele faz boas apresentações contra os melhores times do campeonato, né? Seja na Libertadores, seja no estadual, seja no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Acho que faltou mais sequência a jogadores, a ideias, mais ajustes na contratação dos jogadores do que efetivamente qualidade. Tudo aqui que ficou por aqui é um lixo. Ele diz, por exemplo, que o Henrique e o Charles não merecem estar no Cruzeiro e estão aí porque é o que está tendo. Acho que o Henrique é um volante bicampeão brasileiro. Acho que é uma peça importante e está precisando recuperar o futebol, embora o Mário Lúcio Vaz tenha dito aqui, eu concordo com ele, que o Henrique também melhorou com o Mano Menezes. O Wander Araújo está falando que a gente já vinha alertado sobre o fato de que o time vinha sendo mal treinado e que a mudança de postura mudaria os resultados. O Sidney Júnior falando que o Alisson está ajudando na marcação. E ainda tem gente que fala que ele não está jogando nada, especialmente nesse fator do Cruzeiro estar sempre com um jogador a menos, né, nas últimas partidas. Tinha uns 4 jogos do Cruzeiro, ficou com um jogador a menos em 3 deles. O Thiago Cruz dizendo que naqueles jogos, como fechou, faltava muita técnica, treinamento e vários pontos poderiam ter vindo para a toca. A própria questão física dos atletas, né? A gente fala que o Fábio engordou, mas isso era visível em outros atletas também. Nesse período em que os atletas se apresentavam às 16h30 e 19 horas estavam indo embora para casa. O Wander disse que já havíamos falado que o Cabral tem boa qualidade no passe, que era o meio-campo que o Cruzeiro precisava. O Azul de Minas disse que o Cabral era tido como uma piada pela imprensa mineira, contratação acertada, a nossa realidade é meio de tabela na Sul-Americana. O Dom Bartolucci dizendo sobre o Cabral também que ele jogará ainda melhor se tiver gente que faça bem a função ao seu redor, que o mestre do espaço será muito útil em 2016. Bacana o pessoal aí apoiando bastante o Ariel Cabral. Lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Vamos falar aqui de Cruzeiro e Grêmio, então, próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. É um duelo, não é mais 18h30 como foi nas últimas rodadas. O Cruzeiro vai jogar no Mineirão contra o Grêmio às 16 horas. O Grêmio é terceiro colocado no campeonato, né? O Cruzeiro não enfrenta mais Corinthians nem Atlético Mineiro, já enfrentou as 2 vezes no campeonato. Então o Grêmio é, em tese, pela classificação atual, o jogo mais difícil que o Cruzeiro tem a fazer até o final do campeonato. É terceiro colocado com 51 pontos, 15 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, marcou 42 gols, né? Um ataque bastante produtivo. Do G5 é o pior ataque, mas tem uma defesa interessante, sofreu apenas 26 gols. O Cruzeiro tomou 28, não tomou tão mais não, embora tenha feito bem menos. O Cruzeiro marcou apenas 29 vezes. Nas últimas 5 rodadas, o Grêmio apresentou um desempenho instável. Venceu o Avaí nesse final de semana, né? A gente tem que lembrar disso aí, por 3-1. Né? O Maxi Rodrigues, que um tempo atrás foi cogitado no Cruzeiro, até fez um golaço na partida. Mas, nas rodadas anteriores, perdeu para o Palmeiras, né, por 3-2, né, na penúltima rodada. Antes disso, o Grêmio fez aí um jogo contra Atlético Paranaense em Curitiba e venceu por 2-1. Antes disso, o Grêmio... Tive um probleminha aqui, vamos voltar aqui a tabela. Daqui a pouco eu ajeito aqui. Opa, vamos lá. Voltamos aqui. O Grêmio teve derrota para o São Paulo em Porto Alegre por 2-1. E aí, antes disso, fechando esses últimos 5 jogos, empate contra o Corinthians em São Paulo,
1-1. Além disso, o Grêmio está disputando a Copa do Brasil contra o Fluminense. Foi ao Rio de Janeiro e empatou em 0-0 nesse meio de semana. Jogo de ida da Copa do Brasil e vai enfrentar o Fluminense na quarta-feira pela Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro tem semana cheia. Vendo esse retrospecto do Grêmio, Pedro, a gente vê que o Grêmio vem de uma sequência de jogos muito duros, né? Corinthians, São Paulo, e aí alguns tropeços, mas também venceu o Avaí, o Atlético Paranaense, que eram os adversários da parte de baixo da tabela. É jogo duro para o Cruzeiro? Como é que você faz a avaliação desse confronto de domingo? Sem dúvida que é jogo duro, João. A equipe do Grêmio é muito consistente, é muito sólida, tem um sistema de jogo, um padrão de jogo bem definido, e mesmo com alterações, mesmo com mudanças no elenco, no time principal, a equipe costuma manter o padrão das atuações. É claro que talvez não mantenha a mesma qualidade, mas mantém o mesmo padrão. Contra o Palmeiras, por exemplo, foi o último jogo do Grêmio que eu assisti, que eu acompanhei na rodada anterior a essa desse final de semana. O Grêmio atuou de forma padrão de sempre do Grêmio, esperando o Palmeiras decidir o que vai fazer com o jogo. Só que tem um problema. O Grêmio é muito letal. O Grêmio, quando tem chance, não costuma perder gols. Esse é o diferencial para o Grêmio estar onde está no campeonato. O Grêmio veio aqui a Minas fazer uma partida contra o próprio Atlético, tomou pressão uma boa parte do jogo, foi pressionado, o Atlético mantendo a posse de bola. Nos dois lances que teve contra-ataque para fazer, marcou 2 gols e fechou vencendo por 2-0. Então, contra o Palmeiras também, o Palmeiras abriu o placar e o Grêmio teve uma única bola e conseguiu achar um gol também. Então é um time que tem a paciência de esperar o momento, mas quando acerta, é letal. Então o Cruzeiro tem que tomar bastante cuidado, tem que tomar cuidado principalmente na proteção do meio campo, porque o ataque do Grêmio ele pode ter jogadores um pouco mais amarrados, um pouco mais lentos, mas esses jogadores lentos fazem os pontas que são velozes jogarem bem. O Luan tem feito um bom campeonato, sempre está aparecendo aí nas listas do bola de ouro, bola de prata do campeonato como melhores jogadores. Juliano também tem feito boas partidas, o Douglas também. Mas assim, não adianta a gente ficar só exaltando o adversário, não. Temos condições de bater de frente contra esse time aí e temos condições de sair com a vitória. Até porque vamos jogar em casa, vamos jogar com o apoio da torcida, tem sido um diferencial para o Cruzeiro. Nenhuma torcida no Brasil tem feito o que a torcida do Cruzeiro tem feito nesses últimos jogos dentro de casa. Tem sido espetacular o apoio que o torcedor do Cruzeiro tem dado, principalmente nos momentos em que o Cruzeiro está pior na partida, está sendo acuado, tem um a menos, está sofrendo pressão do adversário. Aí que a torcida se levanta para cantar, no momento que geralmente as torcidas elas se calam, elas ficam preocupadas. Não, a torcida do Cruzeiro se levanta e vai cantar. E isso tem influenciado, talvez não tenha influenciado, como diz o Emerson, nosso companheiro lá do Guerreiro dos Gramados. Torcedor não pode entrar em campo e marcar gol, mas o espelho que a torcida faz nas arquibancadas, eu tenho certeza que incentiva, que dá um gás a mais para os jogadores, dá uma corrida a mais, dá um pique a mais, se entregar um pouquinho a mais na partida, porque mesmo numa situação de 10 contra 11, a gente conseguiu jogar de igual para igual com a equipe que vinha bem no campeonato, com a equipe que sofreu apenas 2 gols nos últimos 5, 6 jogos, se não me engano. A gente conseguiu vencer. Então, mesmo com uma equipe difícil para bater do outro lado, mesmo com jogadores em boa fase que lá do outro lado estão tendo, a gente tem condições de treinar bem essa semana, de trabalhar bem. Mano já falou que essa semana ele vai trabalhar que ele quer, que ele não quer mais ter desfalque por expulsão, que ele não quer mais ter esse problema de jogar com a menos, que ele quer que o Cruzeiro imponha o seu estilo de jogo, que ele vai respeitar, que o time não tem que se adaptar a ele, que é ele que tem que fazer o Cruzeiro jogar como o Cruzeiro joga.
E eu tenho certeza que isso vai aparecendo aos poucos. Não é, talvez até o final do ano a gente não veja aquele espetáculo de futebol que a gente gosta de ver. Cruzeirense é muito chato nessa questão, quer sempre que o Cruzeiro vença e vença bem, mas a hora, nesse momento, nessa altura do campeonato, é só vencer. E que seja 1-0 com gol contra, ou que seja 4-0 dando show, o que interessa mesmo são os 3 pontos, João. Pedro, sem dúvida, esse é o caminho para domingo, né? A consciência de que é um jogo difícil e de que o Grêmio é uma equipe eficiente, não é terceiro colocado à toa, e que a torcida vai ter também papel fundamental. O Marco Fox está dizendo sobre o Luxemburgo que bastou um equívoco para se jogar no lixo um Brasileirão, que antes parecia solução, foi a nossa perdição. O Gêner Galvão falando que o Bruno Edgar pode ser testado como terceiro no meio, saindo rápido e recompondo, que o Williams e o Ariel estão sem explosão, então esse terceiro volante num esquema com 3 volantes. A tal da transição, que é o grande problema do Cruzeiro esse ano, e continua, né? O Cruzeiro continua agora com um pouco mais de posse de bola, porque o Cabral perde, pouquíssimo desarmado e tem um passe muito qualificado, mas realmente com mais velocidade, né? Ainda falta um pouco mais de velocidade na transição para o Cruzeiro. O Dom Bartolucci segue aqui detonando o elenco todo do Cruzeiro, dizendo que o Alisson é muito instável, que pensaria seriamente em se desfazer dele em 2016, falando que não é para pedir a renovação do Fábio, pelo amor de Deus, que mais 3 ou 4 anos com esse goleiro chega, e que o Cruzeiro não merece Paulo André, que o Cruzeiro é um clube para grandes campeonatos, Paulo André não é um grande jogador, é medíocre. Vimos pouco o Groli jogar, mas se for para ficar no Paulo André, tem todo o meu apoio. Aí o Groli com um pouquinho de moral. E sobre o Ceará, ele fala que renovar com o Ceará, pelo amor de Deus, vamos pensar adiante. A barca dele teria muito mais de 11, pelo que a gente está vendo aqui. O Fabrício Tolentino está perguntando o que a gente acha da contratação do Thiago Escuro e o início dessa nova formação de gestão do Cruzeiro. É uma contratação com bastante critério do ponto de vista da formação. O Cruzeiro foi buscar um profissional formado, é o oposto do Tinoco, né? Quando a gente viu o Gilvan falando que o Escuro era tudo que o Cruzeiro estava buscando, a gente vira e fala, peraí, ele trouxe o Tinoco, porque é o inverso disso. Né? Com um trabalho relevante no Red Bull de São Paulo, investimento limitado, mas investimento significativo para um clube de interior, com boa campanha no Paulista, né? Primeiro no acesso no ano passado, esse ano chegando às quartas de final. Na Série D, o Red Bull deu uma decepcionada, mas ele, em função da boa campanha no Paulista, perdeu uma série de destaques no campeonato, e aí isso acabou tendo impacto na Série D, onde o Red Bull caiu num grupo chato. Né? O líder do grupo do Red Bull, por exemplo, foi o Operário, que foi campeão do Campeonato Paranaense, vencendo o Curitiba, né, na semifinal. Então o Escuro vem para o Cruzeiro para ter a sua primeira chance no clube grande. Vamos apostar aí numa reformulação em 2016, parece que feita com muito critério. O Sidney Júnior falando que um jogo é muito pouco para avaliar o Douglas Groli. O Marcos Fox falando que o Paulo André merece ganhar a camisa vermelha com uma foice, uma barraca de lona e acampar na frente da CBF para trabalhar no bom senso. O Rodrigo Versiani falando que no lugar do Paulo André até o infantil pode jogar, ele precisa de sequência para avaliar a hora e agora. Em relação ao Groli, aí tem uma série aqui de críticas ao Paulo André e de elogios à atuação do Groli ontem também. Mas aí, Pablito, para a gente enfrentar o Grêmio nesse domingo aí, para alegria de muita gente, como a gente está vendo, o Paulo André está fora, está suspenso, mas o Cruzeiro pode ter o retorno do Bruno Rodrigo, que treinou, se apresentou hoje normalmente, saiu do departamento médico, vai fazer os trabalhos ao longo da semana aí, para poder atuar no próximo final de semana contra o Grêmio. Acho que o time ganha força, né? O Cruzeiro tem ainda o retorno do Williams de suspensão, né? Já que cumpriu a suspensão da expulsão contra a Chapecoense, também vai ganhando peças, ganha o Júlio Batista, que ontem atuou, né, por pouco tempo, é verdade, nem dá para fazer uma avaliação mais contundente. Ainda tem expectativa do Dedé, quem sabe em outubro poder atuar. O Cruzeiro vai ganhando peças nesse elenco muito inchado, que o Mano Menezes até reclama do número de jogadores, mas para fazer testes aí, pensando na montagem para o elenco do ano que vem, principalmente agora, vencer o Grêmio para ter tranquilidade no campeonato e não deixar a zona de rebaixamento se reaproximar, né, Pablo? Sim, sim.
Mas antes, só voltando aí da reformulação, né? Do Escuro, eu já acompanhava ele bastante tempo, já o trabalho dele. Eu acho que, né, foi o Bruno aí que escolheu ele. Excelente contratação aí para diretor de futebol, tem muito contato com empresários, é um cara que tem visão do mercado aí, e eu acho que ele vai montar um elenco muito bom. Ele gosta de time rápido, vai montar um time com um pouco mais de velocidade que esse, e eu acho que o Cruzeiro acertou no nome. E também, claro, o Bruno, né, a subida do Bruno aí para vice de futebol aí também, acho que ajeitou a casa, a torcida comprou ideia e deu um novo ânimo aí pro torcedor do Cruzeiro, né. Mas falando do jogo aí e do Bruno Rodrigo, quem me acompanha no Twitter aí sabe que eu sou fã número 1 do Bruno Rodrigo. Desde 2013 ele é um excelente zagueiro que passa tranquilidade para a zaga, é o que o zagueiro precisa ter, passar tranquilidade. Ele excelente cabeceio, corta em cima, tem explosão para cortar embaixo, a recuperação dele é excelente, e com a volta dele o Cruzeiro só cresce. Para mim, ele em condições físicas Bruno Rodrigo na zaga e mais talvez o Manuel, né? Então acho que quanto o Grêmio aí é ótimo reforço, né? Falando do Júlio Batista, é muito pouco para avaliar, né, o retorno dele, que jogou praticamente nada, e o Cruzeiro vai encorpando, né? Vai encorpando aí, porque contra o Grêmio vai ser uma partida muito, muito difícil, né? Digna de Cruzeiro e Grêmio, que vários jogos são jogos difíceis, jogos truncados, vários jogos bonitos, né? Então, sempre Cruzeiro e Grêmio é sinônimo de uma grande partida de futebol. Então, espera aí, né, a torcida do Cruzeiro lotar a nossa casa, né, fazer aquela festa bonita de sempre e apoiar o tempo todo, porque o Cruzeiro vai precisar de mais desses 3 pontos aí, que aí a gente já pode pensar, né, projetar algo melhor aí para nós, com esses 3 pontos aí contra o Grêmio, né, que aí já mostra que o time tem força, a confiança vai estar lá em cima, porque como você disse, teoricamente é o jogo mais difícil do campeonato, né, porque nós estamos pegando o 3º lugar, não vamos disputar mais com os nossos rival e com o Corinthians, então acho que domingo aí fazer um bom futebol, e o Cruzeiro tem tudo para sair vencedor aí desse jogo aí. É isso, Pablito. Acho que tem que estar confiante, e acho que para quem quer ainda alimentar o sonho do G4, entender que o Cruzeiro tem nesse domingo a chance de dar uma grande demonstração. Se é o jogo mais difícil a ser feito nessa sequência de 10 jogos, se o Cruzeiro vence, ele consegue eventualmente aí se aproximar um pouco mais do G4, se aproximar da metade de cima, aí já dá para começar a falar, olha, esse sonho, que hoje é uma utopia imensa, pode ser um pouquinho mais real, mas hoje realmente ainda está muito longe disso, e o Cruzeiro tem como prioridade se afastar das zonas de rebaixamento. Até por isso o Bartolucci está dizendo aqui que talvez venha rantrancão do quarto do Mano contra o Grêmio, está perguntando se isso vai acontecer, que ele não considera o empate o maior resultado, que será mais um dia de superação, e até elogia a torcida também, dizendo que se o Cruzeiro tivesse feito sempre assim, como na final de 2009, a história seria outra, né? Se 2009 tivesse agido diferente. O Azul de Minas falando que contra o Grêmio essa semana cheia ajuda, já que o Grêmio define vaga no meio de semana e o confronto contra o Fluminense ainda está em aberto. O Alan Ribeiro falando que a nossa torcida é show, e dizendo ainda que o mais importante é o período de confiança que ele está tendo, né? E o futebol ele tem, que ele vai evoluir junto com o time em relação ao Alisson. Pedro, passo a palavra agora para você deixar o seu boa noite, né? Já vamos aproximando do nosso horário. Agradeço mais uma vez por esse debate, sempre com muita qualidade, sempre um prazer poder falar com você aqui, meu caro. E claro, como é tradição também, além do seu abraço aos nossos ouvintes, seu palpite para Cruzeiro e Grêmio nesse final de semana. Boa noite, Pedro. Então, boa noite, João. Boa noite ao Pablo. Boa noite ao Paulo. Boa noite a toda a Tina Azul que acompanhou hoje, a Rádio GDG. Olha, João, uma expectativa de uma semana de trabalho, uma semana de mais treinamento, até que enfim a gente está com expectativa de uma semana de trabalho, não é uma semana de pôquer, né? E aí o time vai evoluindo, João.
Que bom que o time está evoluindo, que bom que a gente não está aqui contando ponto para a gente não chegar no Z4. Que bom que a gente está pensando que a cabeça nossa está voltada um pouco mais para frente, que a gente deixou o medo, ficou um pouquinho para trás e que a cabeça está pensando um pouco mais à frente. Isso quer dizer que a confiança está voltando. Confiança voltando no futebol é meio caminho andado. E quanto ao palpite, acho que 1-0 está de bom tamanho. 1-0 seria suficiente para proporcionar uma alegria sem fim no Mineirão. Antes de passar a palavra, João, queria deixar um abraço para que estão acompanhando. O Gabriel e o Marcelo estão aí acompanhando. Valeu aí, galera. E boa noite a todos. Isso aí, Pedro. Valeu. Boa noite, meu cara. Já vou aqui passar rapidinho a palavra também por Pablito, né? Dizer que foi um prazer receber você aqui pela primeira vez, porque a porta está sempre aberta para você retornar. Como eu falei, o Pablito da TFC, como é conhecido nas redes sociais, a TFC que faz um trabalho muito bacana de apoio ao Cruzeiro também e que tem muito a ver com essa reformulação da torcida, com esse momento de euforia que está passando pelas arquibancadas do Cruzeiro. Então é muito bacana estar recebendo um integrante também do TFC aqui para debater com a gente, para poder conversar. A gente focou mais no time hoje, mais nesse momento que é ainda um pouco delicado no campeonato, mas um pouco mais tranquilo do que era semanas atrás, e a gente confia que isso vai mudar. Então, Pablito, eu quero agradecer a você pela presença mais uma vez, por engrandecer aqui o nosso debate. Vou passar a palavra para você se despedir dos nossos ouvintes, né, e também deixar o seu palpite aí para Cruzeiro e Grêmio nesse final de semana. Boa noite, Pablito. Boa noite, eu que agradeço aí o convite, fico lisonjeado aí, né, o Sidney Júnior, você, né, toda a equipe aí do Guerreiros Gramados, quero agradecer aí, né, agradecer aí todos os integrantes aí, todo mundo aí que gosta da TFC, essa torcida aí que faz pelo Cruzeiro e sempre pelo Cruzeiro, né, e se for precisar de nós aí, nós vamos ajudar a fazer a festa ficar bonita no Mineirão, né, agradecer o pessoal aí do Twitter, que nos acompanha, que trata a gente sempre com carinho, muitos chamam a gente de pai, agradecer os filhos, né, a galera dos grupos de WhatsApp aí, Twitter Oficial, o Cruzeiro Oficial, né, os grupos da TFC, né, os grupos dos filhos, isso aí, né, e para domingo eu acho que vai ser um jogo de 3-1 aí, um jogo emocionante, né, digno de Cruzeiro, com a bela festa da torcida. Eu acho que nós vamos sair aí vitoriosos aí domingo. E é isso aí. E o Marcelo Oliveira também quer deixar um abraço. E como é que é o abraço do Marcelo? Eu queria aí agradecer ao Guerreiro dos Gramados aí também. Eu tô aqui no Palmeiras aí, acompanhando aí a rádio, sentindo muita saudade aí do Cruzeiro, do Mineirão, da torcida, e quero dizer que em breve eu estarei de volta aí junto com vocês. Um abraço. Isso aí. Vai estar difícil voltar agora com o Mano fazendo um bom trabalho. A gente espera que em 2016 o trabalho do Mano seja melhor ainda. Eu quero agradecer, Pablito, a você pela participação mais uma vez. Então, lembrar que os nossos ouvintes que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. O Neto Cruzeiro aqui da torcida alcoolizada Manguazeiros está pedindo aí, falando com o Pablito também, que o pessoal da Manguazeiros está mandando aquele abraço. Abraço também ao pessoal da Manguazeiros, né, mais uma torcida aí ajudando na festa no Mineirão. Quero dar destaque, né, também está falando aqui do futebol, mas a temporada do vôlei, né, a temporada nacional voltou e o Sada Cruzeiro está com tudo no Campeonato Mineiro, né, já foram 5 rodadas. O Sada Cruzeiro nessa última semana enfrentou o Montes Claros e enfrentou a UFJF, venceu os 2 jogos por 3-0 em Sete Lagoas, né, a equipe mandou os jogos recentes em Sete Lagoas. A partir, né, de outubro vai estar de volta ao ginásio do Riacho, em Contagem. As 5 vitórias até aqui: 2 sobre o Unicor Três Corações, 3-0, 2 sobre o FJF por 3-0 também, e o Montes Claros por 3-0. E
já classificado para a semifinal, buscando aí a conquista do título estadual. E nessa quarta-feira tem na Arena JK em Belo Horizonte, clássico, Sada Cruzeiro contra Minas Tênis Clube. O Minas, que é o segundo maior clube de Belo Horizonte, atrás apenas do Cruzeiro. E a gente vai ter aí às 19 horas, então, nessa quarta-feira, na Arena JK, nas redes sociais aí do Sada Cruzeiro, o pessoal já divulgando esquema de compra de ingresso. A equipe demanda esse apoio aí, os nossos guerreiros das quadras, que em outubro vão estar disputando também o Mundial, mais uma vez, que será realizado novamente na cidade de Betim. Eu quero ainda lembrar que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro, como a modalidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, e que o nosso programa vai ao ar 2 vezes na semana, aliás, atualmente uma só, vai ao ar às segunda-feiras, às 21 horas. Então, se você chegou agora, se perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar daqui a pouquinho a radio.guerreirosgramados.com.br, que vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os programas feitos em mais de 3 anos de Guerreiros em Debate, né? Participação dos atletas do Sada Cruzeiro, por exemplo, Bruno Vicentim, entrevista recente aqui com a gente, outros membros da diretoria, como Anísio Fiscoto, e ídolos históricos, Marcelo Ramos, Palinha, Gotardo. Tudo isso você encontra no acervo de entrevistas da radio.guerreirosgramados.com.br. Eu me despeço por aqui, então, meu palpite para Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro 2-0, uma vitória aí para o Cruzeiro tentar passar Fluminense e Atlético Paranaense nesse final de semana e, quem sabe, mirar a parte de cima aí da tabela, se distanciando ainda mais da zona de rebaixamento. E convidando vocês para na próxima segunda-feira estarem com a gente para mais um Guerreiros em Debate e a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados. Colunas diárias com cobertura do Cruzeiro o tempo inteiro, o Emerson Araújo com a coluna Guerreiros em Campo, também da Rádio GDG, com entrevistas feitas ontem no Mineirão, o pessoal encontra lá na rádio.guerreiros dos Gramados, né, a leitura do Neuber da partida, né, o Neuber Soares, personagem conhecido, torcida do Cruzeiro, tudo isso e muito mais na cobertura do Guerreiro dos Gramados, que no domingo vai estar fazendo pré-jogo, cobertura em tempo real no Twitter, no Facebook, no Google Plus, no Instagram, também pós-jogo, colunas como fazendo as contas com os panoramas matemáticos aí do Cruzeiro para a sequência do campeonato, tudo isso muito mais. Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Me despeço por aqui então, meu boa noite e até a próxima segunda-feira, pessoal. Guerreiros em Debate.